Tá certo. Yala, quero convidar você e Délio Rocha para, a partir de agora, ao lado também de Elivaldo Barbosa, nós participarmos da entrevista aqui no estúdio do Jornal do Piauí com a candidata Flávia Barbosa, candidata ao Senado pelo PRP. A candidata Flávia Barbosa está aqui conosco e vai participar dessa entrevista aqui no Jornal do Piauí, dando sequência à série de entrevistas que nós estamos fazendo com os candidatos ao Senado aqui no nosso estado. Candidata Flávia, muito obrigado por ter vindo aqui ao Jornal do Piauí. Antes de mais nada, eu gostaria que a senhora começasse falando a respeito do desafio da senhora como candidata. O que a senhora está propondo para o eleitor piauiense nesse ano de 2018, quando chegar, se chegar ao Senado Federal? Em primeiro lugar, boa tarde, Joelson, boa tarde, Elivaldo, boa tarde, Yala, Délio. Quero agradecer ao convite da TV para estar aqui hoje, principalmente por dar essa oportunidade, né, de dizer quem sou eu e quais são as minhas propostas. Em primeiro lugar, eu quero chegar a essa vaga, conquistar essa vaga de Senado, porque eu acredito que mudanças só podem acontecer com pessoas novas nos lugares. É impossível dizer que vai acontecer algo diferente mudando apenas as peças. Botando mudando, mexendo, tirando daqui, botando ali, sendo que são os mesmos. Então, esse é a minha proposta, dar um nome, uma nova opção para a sociedade. É com esse propósito que eu estou fazendo hoje parte dessa campanha. Délio Rocha de Brasília. Délio. Candidata, boa tarde. Nós estamos há 1 mês e meio das eleições e o cenário piauiense revela que nós temos 18 candidatos ao Senado. Na última pesquisa, candidata, a senhora apareceu em 14º lugar entre esses 18 candidatos. Ao mesmo tempo, nós temos 5 candidatos mais fortes, mais bem posicionados na pesquisa, ali todos aparecendo com 2 dígitos nesse levantamento. E esse cenário, eu queria saber se ele não é desestimulante, candidata, e se a senhora acredita que em tão pouco tempo pode reverter esta situação. Délio, eu acredito que nessas eleições pode acontecer tudo, inclusive nada, né? Eu venho dizendo isso para todas as pessoas, mas eu acredito que nós chegamos num momento de realmente renovar, aonde o povo está querendo essa renovação. E esse é o meu propósito, botar o meu nome para fazer isso, para fazer esse trabalho de renovação. Eu não me sinto desestimulada pelas pesquisas, pelo contrário. Meu nome foi lançado há pouco tempo e eu vejo que eu já estou pontuando. Então, quer dizer que as pessoas estão acreditando na mudança. E é nisso que eu acredito, na mudança. É esse sentimento que me faz participar desse momento da política do nosso país, do nosso estado. A senhora é mulher e estreia na política, disputando um cargo majoritário, inclusive. São fatores que estimulam a sua candidatura, que incentivam a senhora a permanecer, a continuar, a seguir na campanha eleitoral? Totalmente, Elivaldo. Eu me sinto estimulada, primeiro pelo meu perfil. Eu gosto de desafios, né? Eu entendo que os lugares, eles já existem, né? A política de 30% de mulheres, a cota de 30% não é para mulheres, é cota de gênero. Se fosse ao contrário, seria os 30% para os homens. O que eu acredito também é que as mulheres precisam chegar, as mulheres precisam se apresentar. E o PRP vem me dando essa oportunidade. Eu não estou no partido por apadrinhamento ou por qualquer outra coisa. Eu estou no partido porque eu me filiei, porque eu comecei a desenvolver um trabalho. Eu vi uma possibilidade realmente de fazer diferente. De fazer as coisas acontecerem, que é o normal acontecer, que as pessoas cheguem aos partidos, que as pessoas vá para o partido, não por interesses próprios, mas por interesse de servir ao povo, porque política é lugar de servir e não para se servir. Agora, candidata, qual é a história de militância que na avaliação da senhora a credencia como uma pessoa que pode ajudar o estado do Piauí? Eu acredito, até mesmo porque eu sou gestora, né? Eu sou administradora. E o que eu vejo hoje na política, no nosso estado e no nosso Brasil, não é falta de pessoas inexperientes. Não é isso que falta. O que falta são pessoas comprometidas com a gestão. Pessoas comprometidas em trabalhar pelo povo.
Então, isso me credencia muito, né? Eu acredito nisso certamente, porque o gestor, ele está lá para pegar os recursos, administrar e alocar no lugar certo. Para isso, ele precisa de pessoas certas nos lugares certos, que é quem realmente faz a coisa acontecer. São pessoas. E hoje o nosso processo político, hoje não, né? Acho que desde o início de tudo, o nosso processo político é feito por gestão de interesses próprios e de grupos. E isso precisa chegar ao fim. Isso precisa acabar. E só vai acabar quando novas pessoas se colocarem no lugar de fazer e a população acreditar e apoiar. Então, esse é o meu propósito, é o meu projeto. Fazer gestão realmente, gestão para a população, para os interesses do povo e com apoio do povo, e não por apadrinhamento. E a Lacena do CidadeVerde.com. Boa tarde, candidata. O Piauí avançou em vários índices aí de violência contra a mulher, principalmente ao estupro. Eu queria saber da senhora e do seu partido o que se pode fazer para barrar essa violência contra a mulher no Estado. Boa tarde, Ala. Violência contra a mulher é um assunto realmente muito presente na vida de todos os cidadãos do Brasil e do nosso Estado, principalmente. Eu acredito que a violência, ela só vai acabar realmente quando as pessoas forem educadas, forem capacitadas, né? Tudo vai pela educação, tudo começa pela educação. Então, o que eu vejo? Não existe educação, as pessoas não são preparadas, recebem diversos auxílios, não que eu seja contra os auxílios, eu acredito que tenha que haver sim o assistencialismo, mas o assistencialismo de forma inteligente, que pegue essas pessoas e capacite elas, né? Que insira essas pessoas no mercado, que insira essas pessoas num processo, numa cadeia produtiva, que insira principalmente as mulheres. As mulheres hoje ocupam, hoje já é a maior parte do eleitorado, já tem mais anos de estudo quando é colocado homens e mulheres, as mulheres estudam mais. E por que é que ainda continua esse índice de violência? E quando eu falo de violência, não é só nas camadas baixas, porque eu tenho visto mulheres de classes bem abastadas passando pelo mesmo processo de violência. Então, o que precisa? Mudar a cultura das pessoas, a educação das pessoas, para que comece a ser visto, a mulher comece a ser vista em pé de igualdade, homem e mulher. E os dois precisam estar juntos para fazer uma gestão melhor. Então, não tem como votar políticas públicas, fazer políticas públicas com tão poucas mulheres decidindo junto o processo. Por isso que é importante. Então, violência só vai acabar quando as mulheres, de fato, ocuparem o seu lugar, tanto em casa, como no trabalho, como na política. As mulheres precisam entender que elas são partes integrantes e extremamente importantes em todo e qualquer processo. Délio Rocha, de Brasília. Candidata, o senador Elmano Ferrer conta com 3 candidatos ao Senado em torno da candidatura dele. A senhora, o Quem, né, do Avante, e Paulo Henrique, da Rede. Geralmente, cada candidato ao governo conta com 2 candidatos ao Senado. Nesse caso aí, o fato de serem 3 nomes, isso não enfraqueceu a candidatura dos 3? E eu queria saber se também existe alguma possibilidade de a senhora fazer alguma dobradinha com um ou com outro. Délio, eu acredito que nesse momento que nós estamos vivendo, que é um momento histórico, para mim, ao meu ver, é um momento histórico, quanto maior opção para o eleitor, melhor. E é isso que vem motivando a gente. Dificulta um pouco a nossa vida? Dificulta, né? Mas nós temos um objetivo em comum. Tanto eu, como o Paulo, como Quem. O nosso objetivo é que o Elmano chegue ao lugar de governador. Por quê? Porque nós temos ideias em comum, nós estamos unidos para trabalhar pelo povo. Então, quando a gente se reúne, quando a gente conversa, geralmente é o que fazer de melhor, como trabalhar melhor, que políticas trazer para beneficiar mais a população. Então, eu vejo que ter objetivos em comum, ela de certa forma, ele está não enfraquecendo, mas fortalecendo a chapa. Mas, inevitavelmente, um vai ficar fora.
Claro que um vai ficar fora. E quem vai dizer, quem vai entrar é o povo. Mas só tem preferência de dobradinha aí dos 3? Não, eu não tenho preferência de dobradinha. Eu acredito que a população é quem decide. Inclusive, eu acredito que a população é que tem, nesse momento, o maior dever, que é de realmente escolher quem ela quer que represente ela. Porque esse é o papel do eleitor, escolher seus representantes. E se hoje a gente está passando por isso tudo que a gente está passando, quem está colocando as pessoas lá? Então, eu vejo que não tem que fazer dobradinha. Acho que tem que apresentar, tem que se apresentar para as pessoas, tem que dizer os seus objetivos e o eleitor define, o eleitor decide. E só que, em contrapartida disso, a gente tem que trabalhar unido, trabalhar junto para fortalecer a chegada do Elmano, que esse que é o objetivo da coligação Resistência pelo Piauí, a chegada do governador do Elmano enquanto governador do estado. Yala Sena, CidadeVerde.com. Candidato, uma pergunta aqui dos internautas. A senhora é uma das candidatas ao Senado com menor patrimônio, declarou que só tem R$10 mil na conta. Como fazer campanha no estado com pouco recurso, enfrentando adversários milionários? Em que a senhora aposta? Uma pergunta do internauta da Rita do Mocambinho. Eu aposto numa campanha onde as redes sociais vão ajudar, né? As redes sociais vão ajudar. Eu estou recebendo, inclusive, muito apoio pelas próprias redes sociais. Realmente, o que eu declarei é o que eu tenho. Realmente, eu não tenho posses, eu não sou milionária, eu sou de origem humilde. Mas, ao longo da minha vida, eu venho trabalhando para construir uma história, para construir a minha vida. E é isso que eu desejo fazer enquanto representante do meu estado, né? Trabalhar por propósito. Eu sou uma pessoa, uma mulher que tem propósito. Eu quero, sim, transformar, impactar vidas. E qual é a melhor forma de atender o maior número de pessoas ao mesmo tempo que não seja pela política? Que não seja beneficiando dezenas de milhares de pessoas apenas com uma emenda, às vezes, com um votar certo, um projeto que vai beneficiar uma população inteira. Então, o que eu vejo é que o meu propósito é trabalhar pelo povo, realmente pelo povo. Por quê? Porque eu faço parte desse povo. Eu faço parte integralmente desse povo. E na eleição presidencial, candidata, qual o seu posicionamento? A senhora segue o partido? Sabemos que a chapa majoritária que a senhora integra tem à frente o candidato que é do Podemos, que dará o palanque ao presidenciável Álvaro Dias aqui no estado do Piauí. E a senhora e o PRP? Sim, nós acompanhamos o Álvaro Dias, até mesmo porque seria incoerente, né? Estar num partido e apoiar outra pessoa que não seja do partido. Eu acredito que o que falta muito hoje é coerência. O candidato Paulo Henrique, por exemplo, apoia a Marina Silva. Eu posso falar por mim, né? Eu acredito, ele tem os valores dele, do partido dele, e eu tenho os valores do meu partido. No meu partido não tem candidato a presidente. Se tivesse, com certeza eu apoiaria, eu estaria com o meu candidato. E nós trabalhamos na coerência. O Paulo está sendo coerente com a decisão dele. Uhum. Ele está sendo coerente. Ele está sendo coerente com o que ele acredita. Então, ele tem candidato. Nós do PRP não temos. Então, justo que nós escolhamos alguém. E o nosso escolhido foi o Álvaro Dias, até mesmo por ser o candidato também do governador. Délio Rocha. Candidata, a senhora falou que tem alguns propósitos, alguns objetivos, e é comum, né, que os candidatos tenham aí algumas bandeiras preferenciais, que queiram ser conhecidos por algumas bandeiras específicas. Eu queria saber quais as principais bandeiras que a senhora pretende levantar nesta campanha. Em primeiro lugar, a educação. A educação é tudo. A educação é que, através da educação é que se muda uma nação, que se muda qualquer coisa. Valorização da família também, para mim é um valor muito forte, porque o que eu vejo? As famílias estão sendo destruídas em nome de um capitalismo selvagem, em nome eu nem sei explicar diretamente por que isso acontece, por que está acontecendo, se não for para beneficiar poucos. Então, investe-se muito em destruir a base fundamental da sociedade, que é a família. Então, muitas mães, muitos pais
tem que trabalhar desesperadamente para trazer pelo menos o sustento, trazer pelo menos a alimentação para casa. E os filhos, de certa forma, estão ficando entregues a uma educação que não funciona, a uma educação sucateada, a uma educação que fala-se muito em educação de tempo integral. E, na realidade, a gente precisa de educação integral. Educação que integre conhecimentos, habilidades, mas que também integre atitudes, comportamentos. Nós precisamos disso. E isso não é feito hoje. Então, como começar? Então, toda grande mudança, todo processo de mudança, ele começa de dentro para fora. É muito mais fácil, seria na lógica muito mais fácil mudar as bancadas para poder mudar a vida da população. E o que é feito? Quer tentar mudar, todo mundo quer mudar a vida da população, todo mundo tem projetos para mudar a vida da população. E quando entra, ganha, tem a solução e não aplica. E não usa. Onde é que está o gargalo disso? Porque eu vejo diversos candidatos falando que trouxe verba para o Piauí, que trouxe muita verba para o Piauí, e onde é que está ficando essa verba? Porque o que a gente vê é escolas sucateadas, sem a mínima condição de atender os alunos, professores insatisfeitos e com razão. Ao meu ver, o professor ele tem que ganhar tão bem quanto um juiz, quanto um médico, quanto um promotor, quanto um político, porque o professor é que forma a base de tudo, através do professor que as pessoas chegam nos lugares. E por que não é feito isso? E por que ao longo do tempo vem se mantendo as mesmas pessoas, mantendo da mesma forma? Claro que quem está lá vai querer puxar, porque as pessoas que estão lá querem puxar benefícios para si próprio. Tanto é que já tem diversas famílias aí que estão ricas até a sua quinta geração, garantidas até a sua quinta geração. E eu acredito que chegou o momento, chega a hora de dar um basta nisso tudo. É hora de começar realmente a mudar as coisas. E Alacena? Candidata, a Câmara Federal discute aí a liberação do uso de armas para a população aí em certos casos. E esse assunto vai para o Senado, certamente. Eu queria saber qual é o posicionamento da senhora em relação a esse ponto, a liberação de armas para a população. E a minha pergunta é o seguinte: será que a nossa população está realmente preparada para ter porte de arma? Veja o que aconteceu ontem, que foi amplamente divulgado. Naquela pequena briga de trânsito, o senhor saiu, pegou um cacetete e agrediu o mototaxista. Será que se, ao invés do cacetete, ele tivesse um revólver, ele não usaria da mesma forma e ali ceifaria uma vida de um pai de família? Então, eu vejo que não é armando, eu acredito que não seja por aí. Não seja bem por aí que vai se resolver o problema da violência, que se vai resolver o problema da insegurança. Não é colocando a arma, até mesmo porque a lei é para todos. E se hoje os bandidos, os meliantes andam armados, e quando se acontecer de todos tiverem direito a andar armados, como é que vai ser? Então a minha pergunta é, será que nossa população realmente está preparada para isso? Está educada o suficiente para isso? Então é isso que eu questiono, né? E enquanto senadora, com certeza vai ser um dos meus principais questionamentos. Eu queria agradecê-la, candidata Flávia Barbosa, muito obrigado pela participação conosco aqui no Jornal do Piauí. Flávia Barbosa, candidata a senadora pelo PRP, muito obrigado pela entrevista. Obrigada a todos e uma boa tarde. Obrigada pelo convite e pela oportunidade de estar aqui. Eu peço o voto de confiança de vocês. Nessa oportunidade eu digo aqui para vocês o meu número é 444 e eu espero que vocês tenham conhecido um pouco de mim, né? Tenham conhecido um pouco da minha pessoa, de quem eu sou e como eu pretendo trabalhar. Obrigada. Muito obrigado, então, candidato, dando sequência à nossa série de entrevistas com candidatos ao Senado.